Olá, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa para o 8º ano. Hoje nós vamos tratar a respeito da reportagem. Você conhece esse gênero textual? Reportagens, geralmente, elas passam ou na TV ou estão em jornais, em revistas de grande circulação. Então, o objetivo de hoje seria identificar os elementos composicionais de uma reportagem, compreender como esses elementos influenciam na significação do texto. Primeiro, nós trazemos para vocês aqui uma figura, observamos uma pessoa que está com cara bastante cansada, ele está aí na frente do computador, talvez esse computador vocês nem conheçam esse tipo de computador com esse monitor maior, né? Mas isso aí é uma tela de computador. É possível ser um cyber viciado? O que será que é um cyber viciado? Será que você conhece alguém ou está passando por uma situação como essa? Cyber viciado é vício por internet. Há o vício em internet, que também é conhecido como compulsão à internet ou internet dependência, que é aquela pessoa que, se acabar a internet, a pessoa fica desesperada. Ela fica o tempo inteiro conectada em aparelhos, ela precisa estar conectada com o celular, com o tablet, precisa estar entrando nas redes sociais. Então, isso é um vício. Existem muitas pessoas nos dias atuais que estão tendo esse tipo de vício. Nós vamos fazer a leitura de uma reportagem que fala justamente sobre isso. Hiperconectividade pode afetar o convívio social na adolescência. Adolescentes lideram o ranking no uso de celulares e internet, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Qual é a parte da reportagem que compõe-se de frases curtas e objetivas, apresenta-se em letras maior e destaque, visando despertar o interesse do leitor? Qual desses aqui você acha que compõe, que são essa parte que tem a letra maior e foi colocado para chamar a atenção do leitor? Responda e nós já retornamos.
o que você respondeu? Vamos analisar? É a manchete. Também pode ser chamada de título, mas quando você ouvir falar a palavra manchete, é esse título que vem em letras grandes e serve para chamar a atenção do leitor, como nós havíamos visto nesse slide. Então, hiperconectividade, essas com as letras maiores, é o título, mas também chamado de manchete, ok? De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, os adolescentes lideram o ranking no uso de celulares e internet. Porém, a hiperconectividade em uma idade tão precoce, em que o cérebro ainda está em desenvolvimento, pode ser mais perigoso do que se imagina. Segundo a neuropsicóloga Thaís Quaranta, especialista em terapia cognitivo-comportamental, ou TCC, um dos aspectos mais prejudiciais relacionados ao uso excessivo do celular na adolescência é o desenvolvimento das habilidades sociais e afetivas. Um exemplo de hiperconectividade eu quero que você tente imaginar qual dessas orações aqui está relacionada, qual desses enunciados está relacionada à hiperconectividade. Vamos analisar? Letra A. Quando não há conexão excessiva, geralmente relacionada à falta de conexão com recursos tecnológicos. Letra B. Quando se trocam encontros presenciais e deixa de se sair para usar as redes sociais. Letra C. Quando se tem facilidade de acesso à internet. E letra D. Quando a pessoa gosta muito de jogos online. Você tem um tempinho para responder e nós já retornamos. Qual que você assinalou? Então, hiperconectividade é quando você fica muito conectado. Qual dessas aqui tem a ver com a hiperconectividade? Nesse caso, a letra B, quando se trocam encontros presenciais e deixa de se sair para usar as redes sociais. É aquela pessoa
que ela não sai de casa, quer ficar só em casa conectada, quer ficar só assistindo vídeos, quer ficar só tendo essas relações online, ao invés de viver a vida real. E o que eu tenho para dizer para vocês hoje é, será que vale a pena você deixar de viver a sua vida presencial, ter as suas relações reais, para ter relações virtuais? Pense bem. Vamos seguir aqui com a análise. A tecnologia tem seus benefícios. Entretanto, o uso em uma idade em que o indivíduo ainda está em formação pode acarretar em problemas na interação social, aumentar a solidão, o risco de desenvolver depressão, além de outras condições, como a dependência da internet, reconhecida como transtorno do controle de impulsos. Riscos. Uma pessoa que na adolescência teve a oportunidade de construir relacionamentos sociais reais e usou a tecnologia dentro dos limites, certamente irá levar essas habilidades para a fase adulta. Por outro lado, o uso excessivo da tecnologia por adolescentes pode levar ao desenvolvimento de características como comportamento antissocial, agressividade, distúrbios do sono, ansiedade, depressão, problemas de aprendizagem e dependência da internet, ressalta a psicóloga. Thaís lembra ainda que o uso desmedido de tecnologia e sem controle dos pais pode incentivar o bullying e o acesso a conteúdos inapropriados para menores de idade. Nesse caso, pessoal, quando você fica muito conectado, você deixa de viver suas relações reais, o adolescente pode vir a desenvolver problemas sociais, como problema nas relações sociais, como agressividade, depressão, e ninguém quer isso, né? Então, o ideal é que você desenvolva uma forma saudável de se relacionar com esses aparelhos. Que seria essa forma saudável? Tudo com medida. Você não pode passar as madrugadas jogando online. Professor, eu adoro passar madrugada jogando. Sim, só que se você começar a virar à noite jogando, você não vai mais viver de dia, você vai querer viver de dia. E aí você não vai ter contato com sua família, não vai ter contato com seus amigos, você não vai estudar direito, você vai passar a ser uma pessoa agressiva, você vai passar a ficar sempre incomodado com algo, porque o teu corpo não está funcionando direito. Então, tudo tem que ser feito na medida certa. Você tem que pensar que até água em exagero faz mal. Então, tudo que é exagerado pode vir a te fazer mal. Tenha a medida certa para utilizar esses aparelhos. Use os seus aparelhos, jogue os seus jogos, mas brinque também. Corra no seu quintal, peça para os seus pais te levar num local ao ar livre. Tenha amigos, viva a sua vida real. A sua vida é uma só, você precisa aproveitar. Tanto que você pode prejudicar o seu próprio desenvolvimento se você não cuidar da sua saúde mental dessa forma. Essa é a dica que eu tenho para você. Uma das dicas que a psicóloga desta reportagem dá para os pais e as crianças seriam essas aqui. Algumas dicas dela para os pais. Idade. A maioria das redes sociais exige que a pessoa tenha mais de 18 anos para entrar. Porém, se o adolescente tem um perfil e é menor de idade, os pais são responsáveis. Assim, tenha acesso ao login, senha e monitore o que acontece por lá. Então, é ideal que os seus pais, você que é adolescente menor de idade, tenha acesso às suas redes sociais. Afinal, o que é que você tem de tão importante para esconder dos seus pais nessa rede? Se você precisa esconder algo dos pais, quer dizer que não é legal. Quer dizer que essas relações que você está tendo não são saudáveis. Então, tenha um diálogo aberto com os seus pais, mostre para eles o que você está fazendo e deixa que eles decidam por você se isso é bom ou não, porque são os seus responsáveis que também são responsáveis por suas redes sociais. Tanto que se você cometer um crime cibernético, como por exemplo o bullying, se fazer o cyberbullying, que é quando eu maltrato uma pessoa, mas na internet, quem vai responder por isso vão ser os seus responsáveis. Então, cuide aquilo que você faz na internet e deixe sua família a par, porque existe muita maldade nesse mundo, pessoas que se aproveitam da inocência dos adolescentes para dar golpes ou até mesmo para prejudicar essa pessoa de uma maneira mais violenta. Então, tome cuidado com o espaço online. Outra coisa, tempo. Estabeleça um tempo por dia para usar o celular, jogar videogame, etc. Lembre-se de não abrir exceções. Se for o caso, retire o dispositivo do adolescente se as regras não forem respeitadas. Então, os seus pais devem estabelecer, os responsáveis por você,
devem estabelecer esse tempo para que você fique online. E se o seu responsável diz, agora não é hora de você estar online, você deve obedecer, porque ele que sabe o que é melhor para você. Porque ficar um tempo exagerado utilizando esses aparelhos te prejudica. Então, os responsáveis precisam monitorar esse teu tempo. E você próprio também pode se policiar para monitorar o teu tempo que você fica online. A manchete. A manchete tem ou título principal da reportagem, voltando agora para os elementos composicionais da reportagem, é o nome que nós damos aos títulos de maior destaque, geralmente escrito com letras maiores do que os outros títulos. A linha fina ou subtítulo é uma pequena linha de texto normalmente colocada abaixo do título para destacar informações sobre o assunto e despertar a curiosidade do leitor. A linha fina usa letras menores que as do título e maiores do que a do texto. A linguagem utilizada numa reportagem pode variar entre mais formal e menos formal, devendo ser clara e objetiva, dinâmica e adequada ao público a que se destina. Nós temos agora mais uma atividade. Uma reportagem tem por finalidade: letra A, informar ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião dos leitores. Letra B, fazer uma narração sobre um fato marcante da vida de uma pessoa. Letra C, noticiar um fato relevante na sociedade. Ou letra D, denunciar algum problema na sociedade. Qual dessas você acha que é o objetivo de uma reportagem? Assinale a correta e nós já retornamos.
O objetivo de uma reportagem seria informar ao mesmo tempo em que prevê criar uma opinião nos leitores. Vamos observar aqui, naquela primeira imagem que nós tínhamos visto, vamos observar então o título e a linha fina. Nós temos aqui o seguinte, olha lá o título. Então ele vem maior, né? E abaixo diz quem foi que produziu. E logo abaixo nós vamos ter a linha fina, que seria uma espécie de resumo para chamar a atenção do leitor. Ele é bem pequenininho. Depois disso, nós vamos ter outras partes, que são o lead, vamos ter o corpo do texto. As reportagens, elas são maiores do que as notícias. São textos em que o jornalista, a pessoa que elaborou aquilo ali, ele se debruça um tempo a mais, ele verifica mais aspectos em relação daquilo. Então, existem notícias dentro da reportagem. Uma reportagem, então, seria como se fosse um texto maior. Vamos imaginar aqui, então, por exemplo, se nós estivéssemos falando em termos de jornal, aquele jornal que passa na televisão. A notícia seria só aquele pedacinho que o jornalista fala. Então, ele diz, na tarde de hoje, professores da rede estadual de ensino gravam aulas para as séries das escolas estaduais. Notícia. Uma reportagem seria, então, o jornalista produzindo todo um texto a respeito de como que entrevistou os professores, veio aqui, fez perguntas, fez filmagens. Então, ele se debruçou mais sobre isso. Ele também trouxe opinião de especialistas. Então, é como se fosse uma notícia, só que também traz elementos de opinião, também mostra vários aspectos em relação àquela notícia. A reportagem, ela é mais elaborada do que a notícia, ok? Então, aqui, nós tivemos a oportunidade hoje de ler aquele pedacinho ali da reportagem falando sobre o uso, hiperconectividade, o uso da internet, só que é apenas trechos. A reportagem verdadeira, ela é bem maior, então ela tem opinião de especialistas, ela tem a pesquisa que o jornalista fez, ela traz dicas, bem provável que ela tenha trazido imagens. Então esse texto, ele é um texto mais elaborado, ele é um texto em que o produtor, o jornalista, o editor do jornal, ele traz aí várias informações relacionadas àquele mesmo tema. No caso de hoje, o tema que nós estávamos observando era esse tema voltado para hiperconectividade. Então, a reportagem era aí um pouco maior. Na aula de hoje, pessoal, nós estudamos então estudamos aqui os elementos composicionais do gênero reportagem e as implicações desses elementos para a significação textual. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais!